A história da humanidade, segundo as Escrituras Sagradas, é uma jornada épica que atravessa milênios. É uma narrativa que abrange desde a criação do universo até as profecias sobre o futuro da humanidade. Hoje, mergulharemos nas profundezas do Velho Testamento, explorando suas histórias fascinantes, seus personagens complexos e as lições atemporais que ele nos oferece. Prepare-se para uma viagem através do tempo, onde deuses e homens se encontram, onde milagres acontecem e onde as decisões de poucos moldam o destino de muitos. Esta é a história de um povo escolhido, de reis e profetas, de guerras e redenção. É uma história que ecoa através das eras e continua a influenciar nosso mundo até hoje. Sejam todos bem-vindos. Esse é o canal Li na Bíblia Mistérios. Nossa jornada começa no princípio, literalmente. Imagine um vazio infinito, escuro e silencioso. E então, de repente, uma voz ecoa através desse vazio: haja luz. E assim, em 6 dias, de acordo com o livro de Gênesis, Deus criou os céus e a terra, as plantas e os animais, e finalmente, sua obra-prima, o ser humano. Adão e Eva, os primeiros humanos, viviam em perfeita harmonia no jardim do Éden. Mas essa harmonia não duraria para sempre. Tentados pela serpente, eles comeram do fruto proibido, ganhando conhecimento, mas perdendo sua inocência e seu lugar no paraíso. Este evento, conhecido como a queda, marcou o início da luta da humanidade com o pecado e a mortalidade. As gerações seguintes viram a humanidade se afastar cada vez mais de Deus. Caim, filho de Adão e Eva, cometeu o primeiro assassinato ao matar seu irmão Abel por ciúme. A maldade se espalhou tanto que Deus decidiu limpar a terra com um grande dilúvio. Apenas Noé, um homem justo, sua família e pares de cada animal foram poupados, abrigados em uma enorme arca que Noé construiu seguindo as instruções divinas. Após o dilúvio, a humanidade se multiplicou novamente. No entanto, em sua arrogância, os homens decidiram construir uma torre que alcançasse os céus, a Torre de Babel. Deus, vendo isso como um ato de desafio, confundiu suas línguas, espalhando-os por toda a terra. Foi neste mundo de nações divididas que Deus escolheu um homem para ser o pai de um povo especial. Seu nome era Abrão, mais tarde chamado de Abraão. Deus fez um pacto com Abraão, prometendo fazer dele uma grande nação e abençoar todas as famílias da terra através dele. Abraão e sua esposa Sara eram idosos e sem filhos quando Deus lhes prometeu um herdeiro. Contra todas as probabilidades, Sara deu à luz a Isaque. Este milagre foi apenas o começo de uma linhagem que mudaria o curso da história. O neto de Abraão, Jacó, teve 12 filhos que se tornariam os patriarcas das 12 tribos de Israel. Um desses filhos, José, através de uma série de eventos extraordinários que incluíram ser vendido como escravo por seus próprios irmãos, acabou se tornando o segundo em comando no Egito. Sua posição permitiu que ele salvasse sua família durante uma grande fome, levando-os a se estabelecerem no Egito. Mas com o passar do tempo, os descendentes de Jacó, agora conhecidos como israelitas, se tornaram escravos no Egito. Foi então que surgiu um líder que mudaria o curso da história, Moisés. Criado como um príncipe egípcio, mas nascido escravo hebreu, Moisés foi escolhido por Deus para libertar seu povo. Através de 10 pragas devastadoras enviadas por Deus, Moisés confrontou o faraó e finalmente levou os israelitas para fora do Egito, em um evento conhecido como o Êxodo. A jornada para a liberdade não foi fácil. Os israelitas enfrentaram o Mar Vermelho, que Deus milagrosamente dividiu para que eles pudessem passar. No deserto, Moisés subiu ao Monte Sinai, onde recebeu os 10 mandamentos diretamente de Deus. Estes mandamentos, junto com outras leis, formaram a base do pacto entre Deus e Israel. Apesar dos milagres que testemunharam, os israelitas frequentemente duvidavam e desobedeciam a Deus. Como resultado, eles vagaram pelo deserto por 40 anos antes de finalmente entrarem na terra prometida, Canaã. Após a morte de Moisés, foi Josué quem liderou o povo na conquista de Canaã. As muralhas de Jericó caíram, e os israelitas estabeleceram-se na terra que Deus havia prometido a Abraão séculos antes. O período dos juízes que se seguiu foi marcado por ciclos de apostasia, opressão, arrependimento e libertação. Líderes carismáticos como Débora, Gideão e Sansão surgiram para guiar o povo em tempos de crise. Eventualmente,
O povo clamou por um rei, desejando ser como as nações ao seu redor. Saul foi ungido como o primeiro rei de Israel, mas sua desobediência levou à sua queda. Foi então que surgiu Davi, o jovem pastor que derrotou o gigante Golias e se tornou o maior rei de Israel. O reinado de Davi foi uma era de ouro para Israel. Ele unificou o reino, conquistou Jerusalém e a estabeleceu como capital. Deus fez um pacto com Davi, prometendo que sua linhagem reinaria para sempre. Uma promessa que os cristãos mais tarde viriam cumprida em Jesus. Salomão, filho de Davi, sucedeu ao trono e se tornou conhecido por sua sabedoria inigualável. Ele construiu o magnífico templo em Jerusalém, consolidando a cidade como o centro religioso do judaísmo. No entanto, a idolatria de Salomão em seus últimos anos plantou as sementes da divisão do reino. Após a morte de Salomão, o reino se dividiu. O reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá, muitas vezes estavam em conflito um com o outro e com as nações vizinhas. Foi um período tumultuado, marcado por reis bons e maus, e pelo surgimento de poderosos profetas. Elias e Eliseu realizaram milagres impressionantes e desafiaram os reis idólatras. Profetas como Isaías, Jeremias e Ezequiel trouxeram mensagens de advertência, julgamento e esperança. Eles falaram contra a injustiça social, pregaram o arrependimento e profetizaram sobre o futuro, incluindo a vinda de um Messias. Mas as advertências dos profetas frequentemente caíam em ouvidos surdos. O reino do norte, Israel, foi conquistado pelos assírios. O reino do sul, Judá, resistiu por mais tempo, mas finalmente caiu para os babilônios. O templo foi destruído, e muitos judeus foram levados para o exílio na Babilônia. O exílio babilônico foi um ponto de virada na história de Israel. Longe de sua terra, os judeus se agarraram à sua fé e identidade. Profetas como Daniel e Ezequiel trouxeram mensagens de esperança e visões do futuro. Foi durante este período que muitas das práticas que definem o judaísmo moderno começaram a tomar forma. Após 70 anos, como profetizado por Jeremias, os judeus foram autorizados a retornar a Jerusalém. Sob a liderança de figuras como Esdras e Neemias, eles reconstruíram o templo e as muralhas da cidade. Este período de restauração foi crucial para a preservação da identidade judaica. Os últimos livros do Velho Testamento, como Ester, narram histórias de coragem e fé durante o domínio persa. Os livros de Ageu, Zacarias e Malaquias trazem as últimas mensagens proféticas, apontando para um futuro em que Deus interviria decisivamente na história. E assim chegamos ao fim do Velho Testamento, mas não ao fim da história. As profecias sobre o Messias vindouro, um rei da linhagem de Davi que traria salvação não apenas para Israel, mas para todas as nações, ficaram gravadas no coração do povo. Estas esperanças e expectativas preparariam o cenário para os eventos que seriam narrados no Novo Testamento. A história do Velho Testamento é muito mais do que uma simples narrativa histórica. É um testemunho da relação entre Deus e a humanidade, cheia de drama, paixão e lições profundas. É uma história de alianças feitas e quebradas, de fidelidade divina e fragilidade humana. Vemos a justiça de Deus em seu julgamento sobre o pecado, mas também sua misericórdia em sua constante oferta de redenção. Vemos a fraqueza humana em figuras como Adão, Davi e Salomão, mas também exemplos inspiradores de fé e coragem em personagens como Abraão, Moisés e os profetas. As histórias do Velho Testamento nos ensinam sobre a natureza de Deus e a natureza humana. Elas nos mostram que as escolhas que fazemos têm consequências, não apenas para nós, mas para gerações futuras. Elas nos lembram que Deus usa pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias. Mais do que isso, o Velho Testamento estabelece as bases para entender o plano de Deus para a redenção da humanidade. As profecias sobre o Messias, o conceito de sacrifício pelo pecado, a ideia de um povo escolhido para abençoar todas as nações, todos esses elementos preparam o terreno para a vinda de Jesus Cristo e a mensagem do Evangelho. Ao refletirmos sobre estas antigas histórias, podemos ver como elas continuam relevantes em nossas vidas hoje. As lutas de Abraão com a fé, as dúvidas de Moisés sobre sua capacidade de liderar, o arrependimento de Davi após seu grande pecado, todas essas narrativas ecoam em nossas próprias experiências. O Velho Testamento nos desafia a considerar nossa própria relação com Deus. Ele nos convida a confiar nas promessas de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Ele nos encoraja a buscar a justiça e a misericórdia em nossas comunidades. Ele nos lembra que,
Assim como o povo de Israel, somos parte de uma história maior que está se desenrolando. Mas talvez a lição mais poderosa que podemos tirar do Velho Testamento seja da perseverança da esperança. Apesar de guerras, exílios e períodos de silêncio divino, o povo de Deus nunca perdeu completamente a esperança. Eles se agarraram à promessa de um futuro melhor, de um reino de paz e justiça que um dia seria estabelecido. Esta esperança, fundamentada nas promessas de Deus, é uma luz que brilha através das páginas do Velho Testamento e continua a brilhar em nosso mundo hoje. É uma esperança que nos lembra que, não importa quão sombrias as circunstâncias possam parecer, a história ainda não acabou. Deus ainda está trabalhando, ainda está cumprindo suas promessas. Ao concluirmos nossa jornada pelo Velho Testamento, somos deixados com um senso de expectativa. As profecias não cumpridas, as promessas ainda por realizar, nos deixam ansiosos pelo que vem a seguir. E é precisamente aqui que o Novo Testamento começa, com a chegada daquele que os cristãos acreditam ser o cumprimento de todas essas antigas promessas, Jesus Cristo. A história do Velho Testamento é, em última análise, uma história de esperança. É uma história que nos lembra que, apesar de nossas falhas e fracassos, Deus não desiste de nós. É uma história que nos convida a fazer parte de algo maior que nós mesmos, a participar do plano contínuo de Deus para o mundo. Que possamos, como os fiéis do Velho Testamento, manter viva essa chama de esperança em nossos corações. Que possamos aprender com seus erros e nos inspirar em sua fé. E que possamos, como eles, olhar sempre para o futuro com a expectativa de que o melhor ainda está por vir. Assim termina nossa jornada pelo Velho Testamento, mas a história continua. O convite está feito. Mergulhe mais fundo nestas antigas escrituras. Descubra por si mesmo as riquezas escondidas em suas páginas, pois nelas você pode encontrar não apenas história, mas sabedoria para a vida. Conforto nas dificuldades é, acima de tudo, um Deus que continua a falar através dos séculos. Obrigado por embarcar nesta jornada conosco. Até a próxima, onde continuaremos a explorar os mistérios e as maravilhas das Escrituras Sagradas. Que as lições do Velho Testamento ecoem em seus corações e mentes, inspirando-os a viver com fé, esperança e amor. Até breve.